profeta Joel, é um profeta de 3 capítulos só, um profeta bastante, 3 capítulos, mas ele aparece bastante no Novo Testamento. Então Joel começa dizendo a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Não temos muito mais informações sobre Joel, então eu não sei dizer para vocês quantos anos ele tinha, né, ou muita coisa. As únicas informações que nós temos são essas. E também basta essas informações, a gente não precisa. O que importa é a palavra do Senhor, né? E é assim que ele começa. A palavra do Senhor que veio a Joel. Então, o que importa é a palavra do Senhor, o que importa é a profecia, né? Joel é um instrumento. Mas, às vezes, quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento sobre quem é o profeta, às vezes agrega algumas coisas. Nesse caso aqui, ele simplesmente se identifica como filho de Petuel. Se ele se identifica como filho de Petuel, provavelmente esse Petuel era o pai dele, era conhecido na época, mas hoje para nós não diz muita coisa, né? Mas provavelmente ele era conhecido na época. Como ele não cita a sua cidade de origem, é muito provável também que ele fosse de Jerusalém. Muito bem, e a palavra do Senhor que veio a Joel. Então, aqui está o principal. A palavra, isso aqui é muito comum dos profetas, né? Os profetas costumam começar assim os seus livros, a palavra do Senhor que veio. Quer dizer, ele não queria necessariamente falar isso. Ele tem essa visão, essa palavra do Senhor vem a ele de uma forma tão forte que ele precisa anunciar e que ele se sente motivado a anunciar. Não só motivado, mas impelido a anunciar, né? Então, a palavra do Senhor que veio a Joel. Não é palavra de homens. E vejam, meus irmãos, isso é interessante. Como é que a gente nota que esse pessoal está falando? Pedro depois vai falar, né? Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Agora, como é que a gente sabe que esses profetas, de fato, estavam sendo movidos pelo Espírito Santo? Porque uma coisa é eles dizer, ele disse a palavra do Senhor que veio a Joel. Muito bem, então ele sente esse impulso, ele sente que Deus falou com ele, que Deus mandou que ele anunciasse essa palavra. Agora, como é que nós podemos ter certeza disso? Nós podemos ter certeza disso porque Joel se cumpre e, inclusive, é citado por Pedro no Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Pedro faz a ligação, e Pedro, lá em Atos capítulo 2, Pedro diz, assim como o profeta Joel falou, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E então, você vê como esse profeta realmente estava sendo inspirado por Deus, e as palavras dele se refletem lá quando o Espírito Santo, no Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e sobre as pessoas, o profeta Joel, as palavras do profeta Joel, olha que longo alcance as palavras do profeta Joel estão se cumprindo, e não só no Apocalipse também, porque Joel fala muito do dia do Senhor. Então, são profecias de longo alcance. E essas profecias, não tem como Joel saber disso, não tinha como Joel saber do Pentecostes, né? O que Joel estava fazendo é falar o que Deus tinha lhe mandado falar, né? E essas palavras se cumprem com Jesus, se cumprem no Pentecostes com a descida do Espírito Santo e se cumprirão com a segunda vinda de Cristo, com o dia do Senhor. Depois Joel fala assim, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Bom, quando a gente pensa assim, Jonas, quem a gente lembra? Jonas, a gente lembra da baleia. E quando a gente fala de Joel, na minha cabeça logo vem gafanhoto, né? Joel a referência de Joel são os gafanhotos. Eu vou mostrar isso para vocês. É o capítulo 1 inteiro ele falando sobre os gafanhotos. E daí a questão é a seguinte, e essa é uma questão que divide os teólogos, que divide os estudiosos.
é saber se isso aqui é uma linguagem literal, se de fato foram gafanhotos, foi uma praga de gafanhotos que aconteceu, ou se isso daqui é uma metáfora para falar de exércitos. E, de fato, em outros lugares, gafanhotos, exércitos, né? Exércitos entrando e devastando nações. Até biblicamente se usa o termo gafanhoto também por causa né, dessa fome e dessa devastação que causa, né? Então, essa ferocidade desse ataque que não sobra nada, que leva tudo. Então, tem essas duas hipóteses. Será que isso aqui é literal? De fato, aconteceu uma praga de gafanhotos naquela época? Ou será que Joel está falando de exércitos? E é possível, tá? É muito possível. Tanto que divide os estudiosos. Muitos estudiosos colocam o livro de Joel depois do cativeiro babilônico. Então, o que aconteceu? Primeiro vieram os assírios, os exércitos assírios, invadiram o reino do norte e deportaram a população do reino do norte, né, de Israel. E depois do Império Assírio veio o Império Babilônico, novamente invadiu, deportou a população do Reino do Sul, né? E depois finalmente invadiu e destruiu Jerusalém. Então, olhando nessa ótica de exércitos, é plenamente possível que seja assim, né? Que primeiro o exército assírio invadiu, e quando o exército invade, eles levam as plantações, né? Eles muitas vezes põem fogo, colocavam fogo nas cidades e não sobrava nada. Então, primeiro o Império Assírio veio, conquistou, devastou o Reino do Norte, deportou a população. Depois o Império Babilônico vem sobre o Reino do Sul e novamente, né, invade com esses milhares desses exércitos, desses soldados, devasta o Reino do Sul e deporta a população do Reino do Sul. Então, é possível, de fato, que essa linguagem aqui seja uma linguagem, seja uma metáfora para falar dos exércitos que invadiram. Nesse caso, Joel estaria ali depois do cativeiro babilônico, lá pelo ano 500, em torno do ano 500 a.C. Mas também tem uma forte suposição digamos, metade dos estudiosos, de que isso aqui realmente tenha sido uma praga de gafanhotos de fato, que tenha ocorrido no reino E aonde eu me posiciono? Por mais que eu veja, eu não descarte a hipótese disso aqui ser uma metáfora, eu fico com a ideia dos gafanhotos mais literal, tá? Eu pesei os dois, eu sei os argumentos de ambos os lados e sabendo os argumentos de ambos os lados, eu acho que os argumentos mais fortes estão realmente para a gente interpretar isso aqui como uma praga de gafanhotos, literalmente, que veio sobre o reino de Israel. E nesse caso, os estudiosos colocam isso aqui lá no ano 800, então 300 anos antes, né? Isso teria acontecido, lá na época do rei Josias. Aí. Bom, o gafanhoto cortador, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador e o gafanhoto devorador. Ele faz essas distinções, mas em geral não se acredita que ele esteja querendo ser técnico aqui, tá? Que ele esteja querendo dizer de 4 espécies aí de gafanhotos. O que provavelmente ele está querendo dizer, o gafanhoto cortador deixou, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o devastador comeu. O que o devastador deixou, o devorador comeu. São ondas sucessivas de gafanhotos. Para vocês entenderem, eu já vou mostrar isso para vocês um pouquinho melhor, mas em 2013, Madagascar foi atacada, né, por vários enxames e nuvens de gafanhotos. E se calcula que tivesse pelo menos 10 nuvens de gafanhotos agindo em Madagascar, tanto que eles comeram metade da produção
da ilha de Madagascar. Então, pelo menos 10 nuvens, cada nuvem com aproximadamente 15 quilômetros de extensão. Então, 10 nuvens, né, na ilha de Madagascar, comendo as plantações. Então, só para vocês entenderem que essas nuvens, depois de uma nuvem, e essa nuvem vai migrando até sendo carregada muitas vezes pelo vento, e pode tranquilamente vir outra dessas nuvens né, na mesma região. E parece que é isso que Joel está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que de 4 espécies de gafanhotos diferentes, mas de 4 ondas sucessivas de gafanhotos. Vem uma onda, o que essa onda deixa ainda, outra onda vem e ainda come mais, e a terceira e a quarta onda, de tal forma que a aniquilação foi completa e que não deixaram absolutamente nada. Vamos continuar vendo essa questão. Por que eu acredito que isso seja literal? Vejam o que Oséias fala. Oséias é da mesma época, e Oséias diz assim: muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Notem, castiguei-os com gafanhotos, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. Então, Oséias tem conhecimento dessas invasões, né, dessas nuvens ou desses enxames de gafanhotos, e tem conhecimento de que isso já tinha acontecido no passado. E Joel vem um pouquinho antes de Oséias nesse sentido. Então, Oséias mostra ter conhecimento disso. E Deus está falando que castigou eles com gafanhotos que devoraram as figueiras e as oliveiras, e mesmo assim eles não voltaram para o Senhor, né? Então, por isso eu acredito que realmente tenha sido literalmente uma praga de gafanhotos nessa época de Joel. E Joel continua: uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão e suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Notem aqui, videiras e figueiras, é bem o que Oséias cita, né? Mas continuando, vejam, uma nação poderosa e inumerável. Poderia dizer, mas então tá aí, é uma nação. Mas na verdade ele só está comparando, né? Porque é uma nação inumerável. Ele está comparando com uma nação, ele está comparando com um exército inumerável que invadiu a terra. Seus dentes são como dentes de leão e suas presas são de leoa. A ferocidade, né, que os gafanhotos atacam. Em geral, é difícil os venenos funcionar, né, para os gafanhotos, porque são nuvens, às vezes, de 15 quilômetros, e é difícil você fazer alguma coisa funcionar contra eles, e contra essa ferocidade dos gafanhotos, né? Inumerável, arrasou as videiras, as figueiras. Agora vejam, uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, né? E essa ferocidade, e arrasou. Isso aqui é de 2021, vocês lembram ainda, né? Aquela nuvem de gafanhotos que passou para o Paraguai, veio à Argentina e ia entrar no Brasil e acabou mudando o tempo, né? Mudando a direção do vento e acabou afastando, né, do Brasil. Mas eu peguei essa entrevista aqui do Jornal da Cultura. 40 milhões de gafanhotos em um quilômetro quadrado. Então, em cada quilômetro quadrado, 40 milhões de gafanhotos, né? Vocês imaginem, e o tamanho dessas nuvens, né, que são nuvens enormes. Só para vocês terem uma noção, em Madagascar se calculava, nesses vários enxames, se calculava 500 bilhões de insetos, né, comendo as plantações da ilha. Mas então, 40 milhões de gafanhotos em 1 metro quadrado. Essa questão do inumerável, né? Inumerável. Comem por dia o mesmo que 40 mil pessoas comem em um ano. Então, imaginem a devastação desses bichinhos, né? Comem um dia o que 40 mil pessoas comeriam em um ano. Então,
Podem ver, é isso que ele está falando, né? Arrasou as videiras, arruinou as figueiras, né? Esses dentes de leão, né? Essa ferocidade com que eles consomem. E diz depois, arrancou-lhes a casca e derrubou-os, das videiras e das figueiras, né? Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Isso corresponde exatamente aos ataques mesmo de gafanhotos. Vejam aqui, ó, isso daqui são fotos dessa de 2021 aí, né? Aqui nós temos uma árvore, e isso aqui tudo é gafanhoto, né, na árvore. E aqui a gente tem o tronco de uma árvore. E depois, eu não consegui pegar uma foto aqui para mostrar para vocês, mas o tronco da árvore, eles deixaram o tronco branco, eles devoraram até o tronco, né? Até essa capa da árvore eles devoraram, até raízes das árvores eles devoram, né? E de tal forma que as plantas geralmente secam depois do ataque dos gafanhotos. Então, isso daqui combina completamente aí com arrancou-lhes a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Os campos estão arruinados. Olha o pós, né? O pós-ataque. O que restou? Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Essa é uma situação devastadora e desesperadora. Devastadora para a terra, devastadora para as plantações, nada restou. Desesperem-se, agricultores, porque as plantações foram comidas, as árvores foram comidas, né? É uma situação de absoluta destruição e devastação para a terra. Então, a Etiópia, em 1958, um enxame consumiu 167 mil metros cúbicos de grãos, que alimentariam 1 milhão de pessoas na Etiópia, né? 1958, olha a nuvem aqui, né? Chegava a bloquear o sol em alguns momentos. Então, vejam isso aqui, né? Essa situação. O que alimentaria 1 milhão de pessoas foi consumido, né? De grãos. E essa é a situação. Os campos estão arruinados, a terra seca, trigo destruído, vinho acabou, trigo, cevada, colheita destruída, vinha seca, figueira murchou, romanceira, palmeira, não restavam mais árvores frutíferas, não restava mais plantação de nada, devastação total. Né? Esse é o quadro de Joel. Joel continua: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos? Então a situação não é só que, desesperem-se agricultores, desesperem-se pessoas também, porque não tem mais o que comer. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. É os agricultores porque não têm renda, são as pessoas porque não têm comida, e os rebanhos também não têm o que comer. As manadas andam agitadas porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou. E daí aqui a gente tem mais uma situação, provavelmente resultado dos gafanhotos que não deixaram nada, deixaram a terra seca, sem verde algum, e provavelmente isso propiciou ainda o fogo, né? Então o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo, até os animais do campo clamam a ti, pois canais de aves se secaram e o fogo devorou as pastagens. Então o gado muge, as manadas vão agitar porque não tem pasto, os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. E daí vamos ver para Madagascar, por exemplo, 2013, né? Uma nuvem de 15 quilômetros de gafanhotos, 45 minutos para passar a nuvem. Imagina,
Então, imagina uma nuvem dessa sentando nas plantações, uma nuvem de 15 quilômetros. Consumiu metade das plantações da ilha. Metade das... Eu não fiquei lendo a tarde toda sobre isso, eu só peguei uma reportagem, e essa reportagem era uma reportagem que estava passando na época. E isso eles já tinham consumido metade das plantações, mas ainda estavam lá. Então, provavelmente consumiram muito mais, eu não sei o resultado efetivo e total e final disso. Mas já tinham, na época dessa reportagem aqui, já tinham consumido metade das plantações da ilha, em 2013. Em diversos lugares não sobrou nada para o gado e para as pessoas comerem. Quer dizer, as pessoas não tinham mais nada para comer e o gado não tinha mais nada para comer. Então, confere totalmente, né, com o resultado aqui descrito por Joel. O gado muge, as manadas andam agitadas porque não tem pasto, os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados, devastação total e ruína total da nação, né? Isso daqui, pessoal, o que o pessoal que estuda isso fala é que isso daqui não é uma coisa que se recupera em 3, 4 meses, porque eles roem as raízes das plantas de tal forma que você tem um efeito de anos. Até em Joel capítulo 3, você vê uma consequência de anos, se fala lá em Joel capítulo 3. Então, isso daqui não foi uma coisa que atingiu e que se resolveu em poucos meses, mas sim levou anos de efeitos, né, disso daqui. Pois bem, Joel, e nós vamos ver isso principalmente nos próximos estudos, do capítulo 2 e do capítulo 3. Joel, então, quando eu vejo o nome Joel, uma das coisas que assim como quando eu ouço o nome Jonas, me vem a baleia na cabeça, quando eu ouço Joel, me vem os gafanhotos na cabeça, né? Mas, teologicamente e espiritualmente, das coisas que Joel mais enfatiza, não Joel. Como é que Joel começou? A palavra do Senhor que veio a Joel, né? Uma das coisas que Deus mais enfatiza através do profeta Joel é o dia do Senhor. E lembra as pessoas do dia do Senhor. E quando esse termo entra na Bíblia, no Antigo Testamento, isso vai entrar no profeta Isaías bastante, vai entrar em Pedro bastante, vai entrar em Mateus com Jesus, vai entrar no Apocalipse de novo. Então, no apóstolo Paulo também usa esse termo. Sempre que o termo o dia do Senhor vem, o dia do Senhor é uma referência ao juízo de Deus sobre a terra. No final, vai ser o juízo final, né? O dia do Senhor vai ser o último dia, vai ser o dia do juízo final. Mas esse juízo final, às vezes ele acontece de uma forma antecipada. São dias de juízo, dias em que Deus executa juízo e castigo sobre as nações. E tiveram vários dias do juízo já no decorrer da história, né? E haverão muitos outros ainda. E o último será o juízo final. Mas o dia do Senhor, e essa praga dos gafanhotos aqui, foi um dos juízos do Senhor. Tá? E isso está bem claro em Joel. Não vou explicar isso tudo para vocês hoje, porque nós temos, semana que vem, nós vamos continuar no capítulo 2 e temos o capítulo 3 ainda, e cada vez isso vai ficar mais visível. Mas, para hoje, deixa eu mostrar um pouquinho disso para vocês. A questão embutida aqui é o juízo do Senhor, né? Que isso foi um castigo de Deus pelos pecados da nação. E tem um chamado ao arrependimento nesse livro. Joel capítulo 2, uma passagem até bastante conhecida por nós, né? Eu li essa passagem no culto a semana retrasada, se não me engano. Voltem-se para mim de todo o coração, diz Deus, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Aqui tem um chamado de Deus ao arrependimento. A leitura houve um castigo de Deus. Esses gafanhotos foram um castigo de Deus e um chacoalhão no povo de Israel para que eles parassem com seus pecados e voltassem para Deus, né? Então, aqui são palavras de Deus: voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Não rasguem o coração e não as vestes, porque eles tinham esse costume, os judeus, para expressar lamento, rasgar as roupas. Mas rasgar as roupas é muito fácil, né? Chega lá e rasga a roupa.
Tá, muito bem. Mas isso significa que realmente se arrependeu? Isso significa que realmente sentiu o seu pecado, que está arrependido no fundo do coração? Nem sempre, né? Assim como vir à igreja, não quer dizer que a pessoa realmente está lá de coração, de mente e espiritualmente tirando o máximo proveito do culto, né? Então, assim como não basta vir à igreja, mas tem que vir à igreja realmente de coração e de alma para prestar culto a Deus, não bastava rasgar as vestes, né? Então Deus diz isso: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassível, muito paciente, cheio de amor. É um chamado de Deus ao arrependimento. Agora veja, então, a leitura de Joel é a seguinte: Deus estava castigando o seu povo através dos gafanhotos. Será que é isso mesmo? Deixa eu mostrar isso para vocês. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 8 e 12, estão ali é a aliança, Deus fazendo aliança com o seu povo, com o povo de Israel. E essa aliança é um acordo, né? Esse acordo, essa aliança, é uma aliança que tinha bênçãos e maldições. A quebra dessa aliança trazia maldições, né? Assim como hoje, quando se faz um acordo, quando se faz um trato, quando se faz, né, uma escritura de alguma coisa, ou quando você faz um contrato de alguma coisa, a quebra do contrato traz consequências, né? Então, esse é o acordo firmado entre Deus e o seu povo. E esse acordo tinha bênçãos e maldições prescritas. Olha as bênçãos da fidelidade e aliança. Eu estou resumindo, eu coloquei só o que importava, tá, para o estudo de hoje. É bem longo esse capítulo aqui. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. Olha a produtividade, tá? O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, e celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor lhes concederá grande prosperidade nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo devido, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vejam as bênçãos da aliança. As bênçãos da aliança é bênção aos celeiros, a tudo que as suas mãos fizerem, né? O Senhor abençoará a terra, concederá prosperidade nas crias dos animais, as colheitas da sua terra. Então, assim como Deus promete aos que forem fiéis à aliança, Deus promete a bênção, né? A bênção ao seu serviço, a bênção às suas plantações, a bênção aos seus celeiros, a bênção às suas criações. Também o contrário é verdade. E está previsto as maldições àqueles que forem infiéis à aliança e quebrarem a aliança. E as maldições da quebra da aliança são: se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições caiam sobre vocês. E, de novo, é uma lista bem extensa de maldições, né? Assim como é uma lista extensa de bênçãos, mas uma das maldições previstas era: vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores, das plantações de sua terra. Estão vendo? Deuteronômio 28, versículo 15, 38 e 42. Isso está dentro das bênçãos, das maldições da aliança, né? A quebra da aliança resultava em que Deus não ia mais abençoar, em que Deus tirava suas mãos protetoras e abençoadoras da terra. E uma das consequências era que gafanhotos devorarão tudo, enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e plantações de sua terra. Então isso estava previsto, né? E Deus usa de fato os gafanhotos como castigo para que o povo, chamar o povo ao arrependimento, para que o povo percebesse os seus desvios e quanto tinha se desviado de Deus. E como Deus disse lá, né, em Joel 2, rasguem os seus corações e não suas vestes, né? Voltem para mim, porque Deus é misericordioso,
mas o caminho deles era um caminho que levou eles ao castigo de Deus. E os gafanhotos eram castigo de Deus, um castigo paternal de Deus, chamando o seu povo ao arrependimento para próximo de si novamente. E aqui, pessoal, eu quero fazer vejam como Joel incentiva o povo a orar. E nós vamos ver isso na semana que vem. Na semana que vem, Joel chama todos, sacerdotes, vistam-se de luto, planteiem e orem a Deus. Povo, daí ele fala, crianças, jovens, velhos, todos vocês, lamentem profundamente e orem a Deus, tá? Então, é um chamado ao arrependimento, um chamado para que as pessoas, de fato, voltem para Deus e se arrependam de todo o coração e implorem a Deus, orem a Deus. E daí eu trago aqui para vocês a oração quando Salomão estava inaugurando o templo. E como o que está previsto no templo, né, nas orações feitas no templo, tanto que depois é dali que vem que a minha casa será chamada de casa de oração, né? As orações feitas no templo. Então veja lá, ó, quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti. E se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra. Estão vendo? Quando o povo, né, por haver pecado contra ti. Mas quando o povo voltado para este lugar, para o templo, invocar o teu nome, afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, e essa é a situação, Deus havia castigado o seu povo com essa nuvem de gafanhotos, com essa devastação dos gafanhotos, mas o que Joel está falando para a população pessoal, Deus os castigou, sim, mas se nós nos arrependermos e buscarmos a Deus, Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em compaixão. E Deus, como está previsto, né, lá em 1 Reis, como está previsto, se nós buscarmos a Deus de todo o coração e nos afastarmos do nosso pecado, Deus vai perdoar o pecado dos seus servos, né? Continuando a oração, vejam, ó, quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores. Isso está previsto em 1 Reis. Ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita, por um israelita por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Então vejam como Joel, né, o profeta Joel, mas Deus através de Joel, o que Deus através de Joel está fazendo é lembrando as pessoas do que está lá em Deuteronômio, os castigos previstos pela quebra da aliança. O que Deus está dizendo para o seu povo vocês não estão sendo fiéis, e por não estarem sendo fiéis e quebrarem a aliança, veio o castigo para vocês. O castigo que estava previsto, inclusive gafanhotos estavam dentro dessa previsão de castigo. Deus também está relembrando eles de 1 Reis, do que já foi dito em 1 Reis, quando o templo foi consagrado, e Deus estava dizendo, olha, está relembrando isso, que se vocês se humilharem, se vocês reconhecerem seus pecados, se vocês buscarem a Deus de todo o coração, né, Deus vai ouvir, e Deus vai sarar a terra, né? Vai tratar com misericórdia e com bondade de novo, mas é necessário que isso aconteça. Se vocês não reconhecerem os pecados, se vocês não buscarem a Deus de todo o coração, né? Então a ruína continuará. E esse aviso dos gafanhotos era um aviso
de um juízo ainda maior que viria. Mas eu vou mostrar isso para vocês no capítulo 2. Outros juízos viriam, né? E juízos maiores e mais persistentes viriam. E Josué, veja como Joel fala: acordem, bêbados, e chorem. Bêbado é aquele que está meio lá, né? Não está ciente das coisas, né? Está meio tontão. Acordem, chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal, as ofertas derramadas, lá no templo, né, foram eliminadas do templo do Senhor, porque não tem mais. Isso aqui eram ofertas de cereal, né, não era só sacrifícios de animais, eram ofertas de cereal, manjares que eram oferecidos, de vinho também, né, era oferecido no templo, e não tinha mais vinho, e não tinha mais cereal para oferecer, então as ofertas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Ponham vestes de luto aos sacerdotes, planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país, do templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Então, vejam aqui, reúnam as autoridades, reúnam todos os habitantes do país, reúnam no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. E por quê? E aí que está. Deus os está lembrando, através do profeta Joel, do que Deus tinha prometido lá em 1 Reis, na inauguração do templo, que se eles orassem no templo e buscassem o Senhor de todo o coração no templo, Deus os ouviria, Deus afastaria o seu castigo, Deus restauraria a sua nação. Então, reúnam as autoridades, todos os habitantes do templo do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor, porque o Senhor é rico em misericórdia, né? E aí esse é o Joel 2. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassível, muito paciente de amor. E aí, pessoal, para concluir o estudo de hoje, isso é sempre válido para nós. E a gente precisa se lembrar disso, né? Não simplesmente uma coisa de boca para fora, não simplesmente uma coisa para inglês ver, mas esse arrependimento de coração, com sinceridade, e de nós não ficarmos bêbados, tontos, né? Como quem não sabe o que faz, mas realmente ser uma coisa sincera, de buscarmos a Deus com sinceridade, de irmos para o templo, buscarmos a Deus no culto, não estarmos simplesmente no culto, mas irmos para o culto para buscar a Deus, nos arrependermos de coração, suplicarmos a Deus a sua bênção. E quando nós fazemos isso de coração, Deus, em toda a sua misericórdia e compaixão, nos acolhe, nos abençoa, nos restaura, né? Então, nós temos essa promessa maravilhosa. A gente só não pode se deixar embebedar, né? Embebedar pelo mundo e deixar de fazer isso. Essa sinceridade de coração, essa sinceridade de busca a Deus com toda a sua vida, né? Ficamos por aqui hoje, mas quinta-feira que vem continuamos. Tem muita coisa por aí ainda. Vai vir o capítulo 2, vai vir a profecia do dia do Senhor, vai vir a profecia que se cumpre no Pentecostes, em que Joel profetiza que Deus diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. E Pedro diz que isso aconteceu lá no Pentecostes. Isso vai se cumprir também no Apocalipse. Então, acompanhe os próximos estudos. Pelo menos mais 2 estudos, talvez 3, tá? Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Mas semana que vem a gente continua no capítulo 2 com o estudo do profeta Joel.